Bom, pessoal, meu nome é Raul César, eu sou gerente de produtos da Nova DC. Nova DC é uma empresa paranaense do Grupo ABL, que também é paranaense, tem uns 20 anos de mercado. Eu montei essa webinar para mostrar um pouquinho para vocês o que levaram os clientes da Nova DC, que estavam hospedados em nuvens públicas, a migrar os seus workloads para a Nova DC e o que eles conquistaram com isso, tá? Bem simples, bem objetivo, bem direcionado. Quando a gente pensou no modelo de negócio da Nova DC, fazia muito sentido a gente montar uma arquitetura de cloud que não tivesse como principal pitch concorrer com nuvem pública. Por quê? Porque quando o cliente tem uma aplicação que já nasceu na nuvem pública, ou que tem fit com nuvem pública, ou ele realmente demanda consumir exatamente o que a nuvem pública promete e que entrega com muita excelência, que são esses itens que vocês estão vendo, a gente acha que já tem 3 excelentes opções de mercado, que é Google, Amazon, Azure. Não faz muito sentido eu querer concorrer no mesmo modelo de negócio. Então o que nós pensamos? Bom, é claro que nem todo cliente tem fit para a cloud pública. Alguns clientes trabalham com aplicações legadas, ou o próprio modelo de negócio do cliente não tem essa mesma aderência, porque ele sabe que nem todo dia é céu de brigadeiro na nuvem pública, que existem alguns pontos de atenção na nuvem pública que podem causar muitos problemas operacionais, técnicos e até financeiros. Então vamos lá. Quando eu falo custos intangíveis, é porque a nuvem pública ela é naturalmente recheada de taxímetros. Cobrança por tráfego de dados, cobrança por escrita ou por leitura de certos tipos de storages. Alguns cobram até quando você precisa modificar o modelo da instância. Então, dependendo do modelo de negócio do cliente, não conseguir monetizar o boleto de data center no final do mês pode ser um problema. A não customização se dá pelo fato de que a grande maioria também vende instâncias de servidores. Então, são configurações pré-estabelecidas, tanto no dimensionamento quanto na performance, e é muito difícil você achar uma instância que se adeque exatamente à sua necessidade. Então, isso é um pouco custoso quando você acaba tendo que adquirir instâncias muito grandes, porque quanto maior o seu workload, quanto ele mais consome, principalmente memória RAM, maior é a distância de um modelo de instância para o outro. Então, o salto que você dá de instância para atender uma demanda da aplicação, às vezes é maior do que a tua real necessidade, e isso fica bastante custoso. Eles são muito bons de atendimento de suporte, mas bons no atendimento de suporte para a arquitetura de cloud. Eles não fazem um atendimento de gestão customizado a nível de aplicação, ou middleware, ou sistema operacional que você está hospedando na arquitetura de cloud deles. Então você ainda tem que ficar olhando para esses pontos e eles se limitam a prestar suporte em cima disso. Bom, variação cambial dispensa explicação. Há poucos dias atrás o dólar quase bateu R$5. Quem está ancorado em nuvem pública sentiu esse baque de maneira significativa, até porque, além da variação cambial, existem os tributos adicionais de cloud pública. Esse é um item interessante que leva a muita discussão. Existem sim tributos que precisam ser recolhidos, além dos que estão no boleto da sua cloud pública. Se você está consumindo nuvem pública e pagando no cartão de crédito, você está com um problema bem grande, porque ainda faltam uns 38,5% de impostos a serem recolhidos, mais ou menos. Não vou entrar na explicação desse item agora, mas vale muito a pena você botar no Google tributos, cloud pública e ver as matérias que aparecem. Tá? Por causa desses dois últimos, variação cambial e tributos, é muito comum o cliente ancorar suas aplicações nos data centers que estão hospedados lá fora, para redução de custo mesmo. Então, é claro que quando você seleciona a Amazon de São Paulo, a Azure de São Paulo, o custo é bem maior. Então, para ter essa redução de custo, ele hospeda lá fora e, às vezes, tem dificuldade no compete à latência. A aquisição upfront se dá quando você quer ter desconto. Então, eles não negociam na commodity, eles não fazem contratos de prestação de serviço, como nos modelos tradicionais de cloud brasileiros, né? E se você quer ter desconto, você tem que se descapitalizar e pagar o ano à vista, 2 anos à vista, 3 anos à vista. O desconto é muito bom, mas uma vez que você comprou, você literalmente comprou aquela instância.
Então, se na metade do caminho você precisa de uma outra instância para ter mais recurso computacional, por exemplo, você vai ter que desprender mais dinheiro e aquilo que você comprou é seu. Você vai ter que utilizar para outra coisa ou vai ficar inoperante, tá? E, para finalizar, a complexidade da operação self-deploy. Nossa, para você conseguir consumir recurso de nuvem pública no portal da nuvem pública, você precisa fazer uma faculdade. Porque é muito complexo. Você entender o que são aqueles nomes, o que é cada item, qual é a aplicabilidade. Então, normalmente você acaba tendo que contratar alguém que te ajude nesse processo de aquisição. Essa pessoa ela não tem todas as respostas. Eu tenho um colega muito querido meu que trabalha como arquiteto de cloud da Amazon em Portugal e ele não tem todas as respostas. Então, às vezes, essa complexidade leva você a comprar itens que não precisa ou a não comprar recursos computacionais que poderiam te ajudar bastante. Tá? Então, é um processo complexo nativamente. O que o mercado oferece como solução de nuvem pública? Né? Quando você não quer mais ter data center dentro da sua casa, quando você já está numa nuvem pública e quer sair, mas não quer voltar para dentro de casa, o que você encontra no mercado são as ofertas de clouds nacionais, que são todas baseadas em arquiteturas de 3 camadas de data center. Então você tem desde grandes operadoras a grandes empresas de tecnologia que trabalham com servidor, switch, storage. Então, o que ele está fazendo? Ele está olhando para o teu workload, o que você precisa processar. Muitas vezes, ele está olhando para a quantidade de VMs que você tem. E ele até monta um cluster de servidores dedicados, dependendo do tamanho que você tem. Dependendo do tamanho que você tem, não. Você é um grupo de VMs em um cluster compartilhado. Mas vamos supor que você tem sim um tamanho significativo e esse fornecedor então montou para você um cluster de servidores dedicados, rodando um virtualizador para atender a sua demanda. Acredite, os switches eles não são dedicados e tampouco é a storage. Então, o primeiro problema que você enfrenta nesse cenário é o famoso vizinho barulhento. Inconsistências ou lentidões esporádicas, porque você está consumindo de maneira compartilhada recursos computacionais que têm processamento limitado. Outra dificuldade, se você precisa aumentar e diminuir com certa frequência a configuração dos seus servidores virtuais, você precisa ficar sempre gerenciando a capacidade desse cluster de servidores que foi montado para você. Sendo assim, vamos lá. Esse é exatamente o tipo de demanda e o tipo de problema que você teria se isso fosse seu, dentro da sua casa. Então, quando você hospeda os seus servidores numa cloud nacional, você está consumindo, na verdade, outsourcing de servidores. Não é bem o conceito de cloud. Eu tenho um cliente em Curitiba, de muito tempo já, e ela está hospedada ainda num grande provedor desse modelo de cloud em São Paulo. E o feedback dela é positivo. Ela fala, cara, eles me atendem muito bem, o preço deles é competitivo, não tenho erro de fatura nem nada. Mas esses dias eu precisei colocar 1 tera de disco a mais no meu servidor de banco de dados, na minha máquina virtual de banco de dados, e eu tive que esperar 30 dias. E não dá para culpá-los por isso, porque é uma característica da arquitetura. Muitas vezes ela está numa storage compartilhada que não cabe mais disco. Então o fornecedor tem que fazer uma gmod para pôr uma gaveta de storage a mais. É um processo físico. Muitas vezes é um processo de compra que esse cara tem que fazer com o fornecedor de storage. Agora imagine se essa storage já é uma storage bem antiga e esse modelo nem está mais no mercado. Ele tem dificuldade de adquirir essa gaveta de storage. Então ele tem que mover você para uma outra topologia. É exatamente esse tipo de problema que nós, como Nova DC, não gostaríamos de ter, tampouco ter que vender isso como serviço. Então, quando a gente foi olhar para o mercado para remodelar a nossa oferta de cloud, a gente foi olhar para o que as grandes empresas de web fazem. De Facebook a Google, de Amazon a Instagram, e a gente conheceu o conceito hiperconvergente em Web Scale IT, que dentre os principais concorrentes, a Nutanix é o líder do quadrante mágico do Gartner desde 2015. Então você já deve ter ouvido falar de Nutanix, você já deve ter recebido algum executivo da Nutanix. O que nós fizemos e o que é um grande diferencial da nossa oferta de cloud é que a gente populou o nosso data center com appliances Nutanix e nós vendemos Nutanix como serviço, mas te cobrando apenas pela quantidade de recursos que você acende dentro dos nossos appliances Nutanix. Então isso virou uma oferta diferente, isso virou uma oferta de um data center virtual privado como serviço. Você roda em todos os appliances, no meu cluster inteiro, tem um nível de resiliência altíssimo e consegue por causa disso operar numa tecnologia efetivamente inovadora. Tá?
A sacada que o cliente tem quando hospeda dentro da nossa infraestrutura esses workloads é que ele consegue finalmente ter bastante performance. Então, como o Nutanix trabalha no conceito web scale, eu não tenho mais servidor, switch, storage, um virtualizador de mercado. Todas as VMs estão no mesmo barramento de placa dos discos SSD. Putz, a performance é gigantesca. Você tem uma taxa de IOPS bem maior do que as arquiteturas tradicionais. E isso pode e deve influenciar no teu usuário lá na ponta. Dependendo da tua aplicação, isso pode até influenciar em aumento de faturamento. Como eu estou nessa topologia web scale, né, onde eu tenho uma arquitetura mais simplificada, eu também tenho downtimes não planejados 90% menos do que uma arquitetura tradicional. E isso significa que o meu SLA de contrato é melhor por causa da tecnologia que eu estou te entregando. O que faz com que você tenha um ambiente mais estável e, por consequência, fature mais. Como ele é baseado em software, ele faz upgrades e downgrades com um clique de mouse, sem precisar reiniciar o sistema operacional, o que permite que você também consiga reagir muito rapidamente às inconsistências da sua operação ou até às sazonalidades do consumo de recursos computacionais. Como ele é baseado em software, ele tem algoritmos de resiliência e auto-reparo, eliminando a necessidade de um fator humano intervir nesses processos, deixando a camada de data center, de novo, mais robusta. Tá? A administração dele é simplificada. Você pode até, se quiser, criar consoles de gestão para o teu time de desenvolvimento ou de operações, eliminando essa carga da tua área de TI. Ele tem integração com a minha principal plataforma de backup, que eu vou falar dela num outro webinar, fazendo com que o processo de recuperação de dados seja bem mais ágil do que as demais. E se você tem uma arquitetura de telecom ou se você tem um modelo de negócio que não é adepto à cloud, você precisa rodar ele on-premises, eu consigo te entregar uma arquitetura híbrida com a nossa oferta Opus de Nutanix. Então, o que isso significa? É que eu vou até o teu endereço, eu entendo como você opera, eu te entrego links ponto a ponto ou faço projetos SD-WAN e eu acendo appliances Nutanix dentro do seu endereço que vão estar em cluster ativo com os meus appliances Nutanix em cloud, de forma que você passa a ter não só um leasing, não é um leasing, né, de equipamento, é uma arquitetura de cloud híbrida mesmo. Eu coloco o Nutanix na sua casa, cobro você pelos recursos que você acende do Nutanix, você consegue ter cluster disso com os meus Nutanix em cloud e passa a estar redondamente protegido, né? Redondamente, porque é 360 graus. Se o appliance falhar, você está em cluster com a minha cloud. Se o telecom ficar offline, não tem problema, o appliance já está dentro da sua casa. Talvez você tenha esse appliance dentro da sua casa porque você é mal servido por operadoras, dependendo da geografia que você está, ou por uma questão de compliance. Então, a partir de agora, você pode ter uma cloud híbrida privada. E isso é muito legal, porque a tecnologia Nutanix permite isso de maneira muito simplificada. Ou não. Ou, na verdade, o seu desejo é não ter mais data center dentro de casa. Esse é o nosso negócio. É migrar você para a nossa arquitetura de cloud, você consumir dos nossos 2 data centers próprios em Curitiba e finalmente ter uma oferta customizada de data center privado como serviço, mas com uma tecnologia inovadora de verdade, onde você não vai estar migrando o problema de lugar, você vai estar finalmente resolvendo o problema e conseguindo ter um ganho muito expressivo por causa disso. Tá? O que os nossos clientes têm testemunhado para nós é que a gente tem conseguido entregar bastante conectividade. Então, a gente tem um pool de operadora muito grande, né? Porque eu sou uma operadora de telecom, eu tenho 3.000 quilômetros de backbone própria de fibra e presença própria no PTT Paraná e no PTT São Paulo, além do meu data center ser abordado pelas outras operadoras mais atuantes do território nacional. E o que os clientes também têm falado é que sim, a gente tem sido uma referência de cloud aqui no Paraná. Eles finalmente têm encontrado um provedor de cloud que consegue atuar de maneira próxima, que entrega inovação de verdade, numa performance absurdamente elevada, num ambiente redondamente estável. E muito mérito da parceria que nós fizemos com o Nutanix e do sucesso que isso está sendo entregue junto com o time da Nova DC e com as outras soluções que você vai poder conhecer nos outros webinars. Bom, pessoal, é isso. Compromisso de fazer um webinar ágil de até 15 minutos para você poder conhecer as nossas ofertas. Por favor, entre em contato com a gente através do nosso site, do nosso formulário de contato. Eu também tenho meu profile do LinkedIn, Raul César Costa. Estou à disposição para que vocês façam contato, a gente possa gerar discussões bem úteis a respeito dessa tecnologia que ela pode prover. Valeu? Combinado?
Então é isso, pessoal. Estamos juntos, vamos juntos. Contem com o time da Nova EDC para ajudar vocês a ir para uma camada nova de cloud. Um abraço, tchau, tchau.